Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 7 de junho, estamos em mais um domingo, com a graça de Deus, debaixo das suas misericórdias. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, o adorando, o glorificando, o louvando, valorizando a sua palavra, a sua verdade, proclamando o reino dos céus, mesmo que ainda não estejamos juntos, mas no coração nós estamos, na alma nós estamos, somos o corpo de Cristo. Desde já agradecemos a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Nosso irmão Willamis Vieira dos Santos conosco nesta manhã, nossa irmã Viviane, nosso irmão presbítero Sérgio, nossa irmã Ronilda, nossa irmã Glorinha, nossa irmã Elisange, irmãos amados, queridos, nossa irmã Fabiana. Mais um domingo com a graça de Deus, aqui estamos para o bem dizer, para o adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos buscar a presença de Deus em oração, vamos colocar esse momento diante do Senhor. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo dele esteja preparando os nossos corações, as nossas mentes, para estudarmos a sua palavra, bendita palavra. É a palavra de Deus que tem nos sustentado nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis que nós temos passado. É a palavra do Senhor, são suas promessas, ministradas pelo mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já queremos expressar nossa gratidão a Deus, porque nós estamos nessa posição de filhos amados, nascemos de novo, estamos na presença do Senhor, temos da parte dele o seu amor perfeito, incondicional, somos alvos da sua compaixão, de suas ternas misericórdias, de sua paciência. Louvado seja o nome do Senhor, é ele que tem sustentado as nossas vidas. Nele, no Senhor, estão os nossos mananciais. Ele é a razão da nossa vida, da nossa adoração. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, vamos começar esse dia com todas as nossas lutas, mas nenhuma delas, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação, nenhuma provação há de fechar os nossos lábios, há de fechar os nossos corações para a glória de Deus, para a majestade de Deus, para o senhorio de Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada, ninguém, somos mais que vencedores. A Ele toda honra, toda glória, sim, todo louvor. Vamos começar esse dia bendizendo ao Senhor. Vamos o adorar em espírito e em verdade. A verdade dele revelada aos homens na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o nosso porto seguro, o nosso Salvador, o único Salvador, Jesus. Ó Jesus, que nesta manhã todos nós possamos mais uma vez contemplar a tua beleza através de nossos olhos espirituais. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, contemple a beleza do nosso Deus, a sua glória, a sua majestade. E com certeza esse dia será vivido para Ele. Com certeza nesse dia você vai sim ser tomada por esse júbilo celestial. Será um dia abençoado, será um dia de vitória, por mais que enfrentemos situações adversas. Mas será um dia abençoado
porque todo dia vivido na presença de Deus e para a honra e para a glória dele é um dia abençoado. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando de o bendizer, de reconhecer todo o bem que ele tem nos feito, o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir que o Senhor esteja nos iluminando para que possamos estudar, compreender e colocar em prática a sua palavra, a sua verdade. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais esta manhã na tua presença. Pai, nesse momento queremos te bendizer, queremos te glorificar, reconhecer a tua glória, a tua majestade, a tua existência, o teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, também esteja abençoando a tua igreja nesse momento. Ó Pai, toda a tua igreja sobre a face da terra. Nos abençoe, Pai. Agora esteja tocando os nossos corações para compreendermos espiritualmente a tua palavra. Senhor, fala, Senhor. Ô Senhor, fala ao coração da tua igreja. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11 a palavra do nosso Deus. Mande um recado para que possamos saber quem está conosco nesta manhã. Mande um recado aí pelo Facebook. Nós também louvamos a Deus por todos aqueles que estarão posteriormente também acompanhando essa mensagem, que essa mensagem também fale profundamente a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que de repente agora está assistindo esse vídeo, que essa palavra abençoe profundamente a tua alma, a tua vida, a tua família, a tua igreja. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Também conosco nesta manhã, nossa irmã Nana, que Deus abençoe a tua vida, irmã Nana. Nossa irmã Patrícia também conosco nesta manhã, irmãos amados, irmãs amadas. Diz assim o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Palavra poderosa, saída dos lábios de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, nesta manhã nós queremos pensar mais uma vez sobre o que nós estamos passando, e é claro que nós sempre teremos uma palavra nesse sentido, porque nós percebemos que à medida em que essa crise vai se estendendo, nós percebemos que as consequências, elas também têm se avolumado, as consequências difíceis. E uma coisa é certa, as consequências dessa crise que nós estamos enfrentando
Só quem pode mensurá-las, só quem pode verdadeiramente conhecê-las, de fato, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você tem enfrentado essa crise, eu não sei as consequências que essa crise tem gerado em sua vida, mas você, nós precisamos ter essa consciência. Só Deus, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, tem como mensurar, tem como conhecer o que nós temos passado. Às vezes nos vemos tão presunçosos ao realizar uma reflexão quanto à vida alheia. Às vezes alguém passa por um infortúnio e nós dizemos o seguinte: eu também passei o que você passou, por isso eu sei o que você está passando. Por mais que, de repente, eu tenha passado aquilo que alguém está passando hoje, mesmo assim eu não saberei o que aquela pessoa está passando. Porque cada ser humano é único. Nós não temos como saber isso. Eu lembro que quando eu namorava a Renata foi fazer uma prova no Rio. Ela ficou na casa de um casal de irmãos e depois eu fui a essa casa encontrar com ela. Quando ela chegou da prova, chegou meio abatida, porque segundo ela não tinha feito uma boa prova. E eu tentando consolar a Renata, eu disse: eu sei o que você está passando. E a irmã que nos hospedou disse o seguinte: não, meu filho, você não sabe o que ela está passando. O que ela está passando, só ela e Deus sabe. Por mais que você, como também um estudante, ou alguém que tenha feito uma prova, um teste, tenha de repente não feito uma prova muito boa e ter passado pela experiência, mas ninguém sabe o que de fato o outro está passando. E ali eu aprendi essa grande lição. Então, queridos, só Deus, só Jesus, ele tem como mensurar, conhecer aquilo que nós temos enfrentado nessa vida. Só Ele sabe, só Ele de fato sabe. Nós podemos até imaginar a dor do outro, mas nunca vamos conhecê-la de fato. Só o nosso Senhor Jesus Cristo tem essa capacidade, porque, na verdade, foi Ele que nos criou. Toda a criação, ela saiu dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que foi criado através dele. Por isso, Ele, de fato, nos conhece, sabe o que passamos, o que sentimos, conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. Só Ele. Quando nós também, queridos, falamos em sofrimento, dor, tristeza, nós entendemos, segundo a Bíblia, e nós louvamos a Deus porque nós agora já temos esse entendimento. Muitos ainda procuram compreender isso, mas nós já temos esse conhecimento, porque a Bíblia nos dá esse conhecimento. O sofrimento, a dor, a tristeza passaram a fazer parte da vida humana na queda. Nós estamos aí nessa crise. Essa crise vai gerar consequências dolorosas na vida de todos, inclusive na vida de cristãos também. Ninguém está imune ao sofrimento, à dor. Todo sofrimento, toda dor, na verdade, teve início na queda. Quando nós lemos Gênesis 3, por exemplo, o versículo 16, depois da queda, Deus diz ao ser humano: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos
da tua gravidez, em meio de dores, darás à luz filhos. E Deus vai dizer ao homem, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O sofrimento, a dor, o infortúnio, a tristeza adentraram a raça humana na queda. Quando o homem decaiu do seu estado de perfeição, ele se viu sujeito agora a essas imperfeições. E de lá para cá, irmãos, de lá para cá, é o que nós já sabemos, conhecemos e temos experimentado. Como muito bem diz o salmista no Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Você sabe. Canseira e enfado. O melhor deles é canseira e enfado. Em outra tradução, esse versículo está assim: recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. É a vida, irmãos. É a nossa vida limitada. Nós vivemos nesse corpo corruptível, nós vivemos essa realidade impregnada de limitações e nós precisamos a cada dia realmente ter essa consciência até para podermos lidar com isso. Então, como seres decaídos, nós vamos ter que agora enfrentar o sofrimento, a dor, enfim. Mas, queridos, a Bíblia também nos ensina que o nosso Deus é o Deus da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O homem decaiu do seu estado de perfeição, agora o homem está sujeito às vicissitudes da vida, às mazelas da vida, aos sofrimentos da vida. Porém, Deus é o Deus da graça. Deus, ele reverte o mal e bem na vida dos seus filhos, na vida daqueles que o honram, o glorificam, o reconhecem como o único Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus, o Deus da graça, é o Deus que tem o poder de reverter o mal em bem. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a minha graça. Dor, sofrimento na vida humana é resultado do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aliás, irmãos, falando sobre isso, onde abundou o pecado, biblicamente, teologicamente falando, e é claro, quando eu falo teologicamente, em sintonia com a teologia reformada, que nos ensina que nós somos realmente depravados. O homem é depravado, o homem, após a queda, se viu totalmente corrompido, inclinado ao mal, a tudo aquilo que é diabólico. Nesse sentido, nós devemos até, inclusive, reavaliar o que muitas vezes nós falamos em relação ao sofrimento. Às vezes, uma pessoa está passando um sofrimento e é uma pessoa boa, e nós dizemos assim: essa pessoa não merecia passar por esse sofrimento. Olha só que heresia, irmãos, nós muitas vezes falamos. Primeiro, que ninguém é bom, somente Deus é bom.
olhando para a palavra de Deus, como seres humanos decaídos, nós merecíamos o quê? O inferno. Mas se temos sido alvos da graça de Deus, tanto a graça comum como a graça especial, isso está ligado unicamente à bondade de Deus, ao seu querer, unicamente. Deus não nos abençoa porque somos bons. Então nós devemos ter cuidado, até quando nós dizemos isso, fulano não merecia isso, ou fulano merecia. Quem somos nós para julgarmos as pessoas? E é interessante, às vezes um irmão está passando uma situação difícil e eu digo, esse irmão não merecia isso. Eu estou dizendo em outras palavras o seguinte, olha Deus, o Senhor não poderia ter feito isso ou permitido isso na vida do teu filho, porque teu filho é um filho abençoado. E mesmo sabendo que nós só somos abençoados, porque a graça de Deus está sendo a cada dia derramada sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, irmãos, nós dizemos frases que são uma afronta, né, aos desígnios, aos propósitos, à realidade espiritual. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estávamos no paraíso, éramos ali perfeitos, não ali experimentávamos nenhum tipo de sofrimento, dor, nada disso, mas caímos, desobedecemos. Agora a nossa vida essa vida é afetada por essas circunstâncias difíceis, dolorosas, faz parte agora da nossa vida isso, após a queda. Mas, como nós já falamos, nosso Deus é o Deus da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele tem o poder de reverter o mal em bem. Por isso, irmãos, também nós compreendemos biblicamente que em Cristo o sofrimento, a dor, vai se reverter em crescimento. Foi assim que Deus equacionou essa questão. Diante de sua justiça, ele não nos isentou. De forma nenhuma, ele não nos isentou do sofrimento, mesmo como filhos em Cristo Jesus. Nós vamos ter que lidar com o sofrimento até a volta de Cristo, quando nós receberemos um corpo glorificado. Mas como que Deus equacionou o sofrimento, a dor na vida dos filhos dele? Ele equacionou no sentido de que quando ele permite a dor, o sofrimento vai se transformar em uma oportunidade para estarmos glorificando o nome dele, ele que é a razão da nossa vida. Como também será uma oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Por isso, por mais é claro que muitas vezes a gente não entenda o sofrimento na nossa vida, mas nós não estamos perdidos, nós não estamos tomados por um sentimento de vazio quanto a isso. Não. Nós temos a consciência de que a nossa vida aqui há de ser assim. Mas nós sabemos também que o nosso Deus, o Deus da graça, ele vai nos abençoar. Ele vai, inclusive, transformar a nossa dor, o nosso sofrimento, em um motivo para nós estarmos glorificando o nome dele, como também para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, irmãos, dor, sofrimento na vida de um cristão é provação, É um momento em que Deus está nos provando, é um momento em que Deus está fazendo com que
o que está aqui dentro do nosso coração seja revelado, para que possamos ter o conhecimento e assim possamos crescer. Na provação, nós vamos revelar o que está dentro do coração, muitas vezes coisas que não estão em sintonia com a vontade de Deus e que precisam ser tratadas, curadas. E com certeza, essa obra sendo realizada na nossa vida, nós vamos glorificar ao Senhor. Dor, sofrimento na vida de um cristão, de um filho de Deus, é provação, é um meio de nós estarmos crescendo na graça, no conhecimento de Deus, e isso tudo para glorificarmos a Deus, diferente, né, na vida de um incrédulo, que é juízo condenatório. Diferente. E quando nós falamos em sofrimento, irmãos, nós falamos dessa igreja, a igreja de Esmirna. O texto que lemos nos fala sobre o sofrimento na vida daqueles irmãos, a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora. Como diz aqui o verso 9, conheço a tua tribulação. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa igreja, esses irmãos que, segundo o relato bíblico, eram irmãos que passavam por muitos sofrimentos, tribulações. Irmãos, Jesus Cristo aqui no livro de Apocalipse, ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas. É um detalhe interessante. Dessas 7 igrejas, 2 só receberam o louvor da parte de Cristo. Esmirna, essa que nós vamos agora, essa igreja que nós vamos estudar, e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas só receberam da parte de Deus o louvor. 4 igrejas receberam louvor, mas também receberam censura da parte de Deus. A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E somente uma igreja, essa igreja só recebeu da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a censura, que foi a igreja de Laodiceia. Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre esta igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que deu esse testemunho, soube lidar com o sofrimento, soube lidar com as tribulações, as provações. Lições que nós tiramos, irmãos. Lições que nós tiramos da vida dessa igreja, a igreja de Esmirna. Vamos agora pensar um pouquinho nesse texto. O texto começa no verso 8, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quando Jesus ele escreve a essa igreja, ele já diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo a vocês, eu, o primeiro e o último, isto é, o alfa e o ômega, o único, a fonte originária da vida, a fonte originária de nossa existência, o princípio e o fim também, porque é Ele, Jesus, somente Ele tem o poder de definir como será o final da existência humana. Por isso Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio da nossa existência e Ele vai nos dar o fim que Ele aprouver dar. Nós louvamos porque, como discípulos, nós sabemos o fim que nos aguarda, a glória, os céus, a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E somente Ele pode nos dar esse destino. Por isso, Jesus começa a sua carta à igreja de Esmirna dizendo isso: igreja, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Isto é, a vida de vocês está em minhas mãos, sempre esteve.
Já na eternidade, antes da fundação do mundo, a vida de vocês já estava em minhas mãos. A vida de vocês já estava em minhas mãos. Lindo! Olha o discernimento que Jesus está dando àquela igreja, está nos dando hoje como igreja dele. Então Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas revivi. Agora Jesus também, ele vai nessa carta, no início, ele vai falar da ressurreição. É tremendo também, irmãos, nós percebermos isso no início dessa carta. Primeiro Jesus dizendo quem ele é, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, a razão da nossa existência, aquele que nos deu vida, aquele que vai nos dar um fim abençoador, a eternidade. Somente ele tem esse poder, ele que esteve morto e tornou a viver, isto é, ele que ressuscitou. E agora Jesus, ele vai falar de ressurreição. Ele vai falar de ressurreição a uma igreja sofredora, a uma igreja que está enfrentando tribulações, perseguições, ataques infernais. Mas ele diz: eu estive morto e revivi. Eu sou a ressurreição. E na minha ressurreição vocês também serão ressuscitados. Queridos, nós temos falado muito sobre isso. Independente do que aconteça em nossa vida, nesse plano terreno, e nós sabemos porque a própria palavra de Deus nos dá essas informações. A nossa vida aqui não será uma vida fácil. As coisas estão piorando e vão piorar, porque isso está na Bíblia. Mas independente de qualquer coisa, nós sabemos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Um dia isso tudo vai passar e nós estaremos na glória. Um dia nós ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado. E na verdade, queridos, é isso que nos move. Nada que possamos ter, inclusive de bom nessa terra, até dado por nosso Deus, se compara a essa joia, se compara a esse presente singular que é a vida eterna, a salvação. Por isso Jesus faz questão de começar a sua carta à igreja de Esmirna, dizendo e falando sobre ressurreição. Aquela igreja sofredora iria continuar sua caminhada nessa convicção. Isso está em sintonia com aquilo que Paulo diz na segunda carta, capítulo 4, verso 17. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vamos continuar, irmãos, conscientes disso. Olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não importa as tribulações que passemos aqui. Não importa as consequências dessa crise, não importa. Nós sabemos que um dia vamos estar com o Senhor na glória. A nossa vida aqui é breve, queridos. É breve, é passageira. A vida passa. A vida passa com muita rapidez. Nós sabemos disso. Por isso vai valer a pena sim. Eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que esteve morto, ressuscitou. Eu sou o Senhor da vida de vocês, a vida de vocês está em minhas mãos desde a eternidade. Eu estive morto e revivi, a morte não me venceu, eu ressuscitei e estou hoje à destra do Pai. Vocês um dia também ressuscitarão. É a maior dádiva do Pai, através da minha pessoa, a vida eterna. Por isso, continuem sim com os pés na terra, mas que os corações de vocês estejam entronizados na eternidade. É a eternidade que nos dá o fôlego para continuarmos a nossa labuta aqui.
Vamos olhar para a eternidade. Olhe para a eternidade, igreja. Olhe para a eternidade, meu irmão, minha irmã. Está difícil, está doendo, o sofrimento é grande, as privações, a humilhação. Às vezes nós achamos que não vamos aguentar. Parece que chega a um ponto que ficará insuportável, mas nós sabemos que Deus não permite uma provação que não possamos suportar. E o que vai nos fazer suportar, acima de tudo, é olhar para a eternidade. Um dia isso tudo vai passar. Nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com Deus. Por isso, Jesus escreve essa carta àquela igreja, uma igreja que sofria, já dando àquela igreja essa esperança, revigorando as forças da igreja de Esmirna com essa esperança. Mas Jesus continua: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Agora Jesus diz: conhecer a tribulação daquela igreja. Nós temos aqui, irmãos, algo muito importante, muito precioso, uma lição preciosíssima. Como nós já falamos no início, é Jesus que conhece de fato o que nós enfrentamos. É Jesus que conhece de fato as nossas tribulações, as nossas dores, os nossos sofrimentos. É Ele que conhece, é Ele que tem o conhecimento. Como diz o salmista no Salmo 139, inspirado por Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. A Bíblia está sempre nos dizendo que Deus nos conhece, sabe o que nós temos passado por dentro. Ele sabe, ninguém sabe. Muitos podem até dizer que sabem, mas não sabem, mas Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, sabe. Ele sabe. Tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, os meus sentimentos, pois tu formaste o meu interior. Jesus nos conhece, conhece as nossas tribulações. E é isso que deve nos confortar, nos consolar. Ele sabe. Ele sabe o que faz da nossa vida. Ele sabe o que permite em nossa vida. Porque o propósito de Jesus sempre será um propósito abençoador. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, mas Ele nos ama, queridos irmãos, Ele nos ama. Conheço a tua tribulação. Jesus nesta manhã está dizendo para mim, para você, está dizendo para nós, que Ele conhece as nossas tribulações, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas dores, conhece as nossas aflições. Ele conhece. Por isso eu posso me confortar. O Senhor está no controle da minha vida. Está no controle. Só Jesus. Aliás, irmãos, essa verdade é um alerta, tanto para quem tem aquela facilidade em julgar o coração dos outros, como também é um alerta para aqueles que são julgados muitas vezes. É um alerta, tanto para aqueles que julgam, não julguem. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos julgar ninguém, porque só quem conhece verdadeiramente o ser humano é Deus. O que o ser humano passa dentro de si, o que foi a sua vida, o que foi a sua história. Muitas vezes nós não conhecemos nem o que nós estamos passando dentro da nossa alma, nem nós discernimos isso. Mas Deus está discernindo. Deus conhece.
É um alerta, irmãos, esse versículo. É um alerta para aqueles que têm até um certo prazer em julgar as pessoas, condenar as pessoas e muitas vezes até se colocar no nível superior das pessoas. É um alerta também para aqueles que são julgados, são caluniados, difamados, são desprezados. Entregue nas mãos de Deus, porque não importa o que as pessoas digam a respeito de você. O que importa é o que Deus sabe acerca de você. Deus te conhece, Ele te ama. Conheço a tua tribulação, só Jesus. Conheço a tua tribulação. A palavra aqui, tribulação, ela tem um sentido de pressão. Quando Jesus diz, conheço a tua tribulação, eu conheço as pressões que você, igreja, tem passado. Então o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas provações. É interessante que lá no verso 10, quando o Senhor vai falar novamente de tribulação, Ele diz, e tereis tribulação de 10 dias. Então Jesus conhece as nossas tribulações, Ele vai falar aqui nessa tribulação de 10 dias. Irmãos, para alguns intérpretes, esses 10 dias estão relacionados a Daniel, capítulo 1, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Quando lá Daniel e seus amigos, quando são levados escravos, mas eles eram servos de Deus, eles eram comprometidos com Deus, então eles fizeram uma proposta ao cozinheiro-chefe, que eles não estariam comendo aquelas comidas sacrificadas aos ídolos por 10 dias, e no final o cozinheiro poderia fazer um teste, que eles estariam com saúde, que eles estariam perfeitos, e isso aconteceu. Quando fala aqui, irmãos, em tribulação de 10 dias, para muitos intérpretes é uma referência a Daniel capítulo 1, quando fala ali dos 10 dias em que Daniel e seus amigos estariam passando por aquela prova, não estariam se alimentando daquelas comidas, mas apenas de legumes, e chegou ao final daquele período, eles foram vencedores. Qual é a lição aqui? Qual é a mensagem, irmãos? Nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos fazer nenhuma concessão ao mundo pagão. Quando aqui Jesus fala da tribulação de 10 dias, irmãos, é claro que naquele momento, esses 10 dias também, como outros intérpretes dizem, os 10 dias se referem a 10 governos romanos, 10 imperadores que perseguiram ferozmente a igreja, desde Nero a Diocleciano, desde o ano 64 ao ano 312. Então também há essa interpretação dos 10 dias, se referindo a 10 imperadores cruéis que perseguiram a igreja durante anos. É claro que 10 dias, nós sabemos que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada. Então, como nós aplicamos esses 10 dias hoje, irmãos, nós estamos vivendo a grande tribulação. É claro que ela vai se avolumar. Mas qual é a mensagem aqui? Nós podemos aqui ponderar esses 10 dias, já que podemos fazer essa ponte com Daniel, capítulo 1, onde Daniel por 10 dias foi provado juntamente com seus amigos. Ele não se deixou levar pelas finas iguarias do rei da Babilônia, se manteve fiel, se manteve em santidade, não cedeu aos apelos do mundo pagão, não se contaminou.
Então a mensagem aqui, conheço a tua tribulação, tribulação de 10 dias. Nós podemos aqui entender assim, que Jesus conhece que nós estamos aí vivendo essa tribulação. Estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. E a grande lição aqui, irmãos, assim como Daniel não se contaminou, nós não devemos nos contaminar. Assim como Daniel não cedeu às pressões, nós também não podemos ceder, já que tribulação, o sentido aqui lá no grego é pressão, e nós sabemos o quanto somos pressionados a abrir mão de Deus, de Cristo, da nossa santidade. O quanto somos pressionados por esse mundo e o príncipe desse mundo. Mas em nome de Jesus, nós não vamos nos contaminar. Uma boa palavra aqui, concessão, meu irmão, minha irmã. Nós somos a igreja redimida de Cristo, nós somos igreja militante, igreja que vai passar por provações, tribulações, perseguições. Seremos pressionados a abrir mão de Cristo, abrir mão do reino, abrir mão de nossa santidade. Nós seremos pressionados por esse mundo. Nós seremos pressionados a abraçar os prazeres desse mundo corrompido, esses prazeres diabólicos que nos afastam de Deus, de Jesus Cristo, de sua santidade, de sua pureza. Teremos provações de 10 dias. Isto é, enquanto aqui estivermos, irmãos, nós seremos atribulados. Mas nós não vamos, em nome de Jesus, nós não vamos abrir nenhuma concessão a esse mundo pagão. Fale isso para você, para o teu coração, em nome de Jesus. Não abra concessões. Não dê nenhum tipo de legalidade ao diabo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu casamento, seus filhos, sobre a sua vocação, o seu ministério. Continue firme no poder de Jesus. Jesus está dizendo aqui que Ele vai nos ajudar. Porque no verso 10 ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer, não temas, porque eu estou contigo, igreja de Esmirna. Eu estou contigo, igreja abençoada. Eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. A pobreza aqui não é por falta de trabalho, irmãos. A pobreza aqui porque aquela igreja perseguida pelo Império Romano também. Muitas vezes aqueles cristãos eram aprisionados, seus bens eram confiscados. Aqui também nós temos um detalhe tremendo, porque uma igreja como aquela, mesmo passando privações materiais, aquela igreja se manteve fiel. Aliás, essa questão material, financeira na nossa vida, irmãos, é muito delicada, né? Às vezes, quando tudo está indo bem financeiramente, nós estamos felizes, alegres, estamos servindo, mas as coisas começam a complicar no campo financeiro, escassez de recursos, de repente somos tomados por um desânimo, por uma frieza, tipo, olha, não sou mais abençoado. E aliás, nós temos essa teologia diabólica da prosperidade, que infelizmente fica semeando isso no coração das pessoas, dizendo a elas que se elas realmente estão com Deus e com Cristo, elas serão prósperas financeiramente. Isso não tem base nenhuma na Bíblia. E não estou dizendo aqui, irmãos, que um cristão não possa ser próspero. Pode. Mas nós sabemos que dinheiro não é tudo na nossa vida, irmãos. Nós sabemos que dinheiro não é tudo. Então conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Mesmo, igreja, que você seja pobre financeiramente, mas você, igreja, é rica espiritualmente. Por isso não temas essas coisas que tem de sofrer. Olha, não temas. Jesus está falando, não temas essas coisas que nós vamos sofrer. Nesse mundo nós vamos passar por aflições.
Em meio a essa crise, nós vamos sofrer as consequências, mas nós já temos sofrido as consequências de estarmos nesse mundo, irmãos, e vamos continuar sofrendo. Por isso Jesus diz: não temas, não temas, não se veja desesperado, não se veja tomado pelo medo. Não se veja assim, não temas nas coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Seremos provados, irmãos. As tribulações têm essa finalidade de nos provar, de submeter a teste, de nos levar a um exame quanto ao nosso caráter, quanto à nossa ética. O Senhor permite as tribulações, o sofrimento como um meio de testar a nossa fé, de revelar a nossa fé, a nossa dependência, a nossa fidelidade a Ele. Então nós devemos lidar com isso de uma forma natural, tranquila, faz parte da nossa vida. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Como igreja, nós vamos passar por tribulações até o dia em que nós fomos levados à glória. Mas aí Jesus vai dizer: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Não basta lutar um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, alguns anos. Nós temos que lutar e somos convocados a lutar até o final. Até o final. Até a morte, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E aí vamos poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa compreensão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, isto é, da morte eterna. Porque a igreja fiel, a igreja militante, a igreja santificada, a igreja que não se associa ao mundo, a igreja que não abre concessões a esse mundo, a igreja perseverante, a igreja que um dia vai desfrutar da glória eterna. Estamos aí passando por essa situação difícil, mas não importa. Não importa, isso tudo vai passar. Um dia nós estaremos com o Senhor. E essas situações difíceis também não vão nos desanimar, não vão nos tirar do alvo, que é Cristo, uma vida de santidade, de serviço, uma vida em que nós vamos, sim, glorificar a Deus com a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. É interessante que se a igreja de Esmirna, Jesus fala isso, que aquela igreja é pobre, mas ela é rica. Porém, quando ele fala a igreja de Laodiceia, a única igreja que só recebeu censura, ele diz: olha, igreja, você é rica e se vê abastada, mas você é pobre, você é infeliz, você é cega. Aqui, irmãos, nós temos essa comparação. Nós queremos ser a igreja de Esmirna, amém? Nós queremos ser a igreja de Esmirna. Nós vamos orar, que Deus continue falando aos nossos corações através dessa palavra. A história dessa igreja tem tanto a nos ensinar, a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que passava por tribulações, uma igreja que passou por privações, escassez,
Uma igreja que era pobre materialmente, financeiramente, mas era uma igreja rica, uma igreja abençoada, porque foi uma igreja fiel. Foi uma igreja fiel, uma igreja que não abriu mão do seu Senhor. Queridos, nós vamos terminar orando pelos aniversariantes dessa semana. No dia 8/6, a nossa irmã Valentina vai estar completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe a nossa irmãzinha. No dia 10/6, Jonathan Balonek, nosso irmão Joninha, vai estar aniversariando. Que Deus te abençoe, varão de Deus. No dia 2/6, o nosso querido irmão diácono Adail Nascimento. Mais um ano de vida para o nosso querido irmão Adail. Que Deus também continue iluminando, Adail, os teus caminhos, os caminhos do Jonathan, os caminhos da Valentina. Aniversário de casamento, nosso irmão Leandro e a nossa irmã Juliana. Que Deus também abençoe os nossos queridos irmãos. Então, a Renata me passou aqui mais alguns nomes que estão conosco. O nosso irmão Samuel, nossa irmã Ruth, Rosane, Rosilene, Vera Machado, Cida, Nelly, Natiele, Marlene, Devanilda, Davi, Yolanda. Vamos orar também, irmãos, pela nossa irmã Eliane, a sua família que se encontra de luto, pela perda da sua mãe, a saudosa irmã Edna. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã Eliane, confortando o seu coração. Ele vai confortar porque Ele é fiel. Que Deus esteja abençoando essa família, abençoando a vida da nossa irmã Eliane. Vamos também continuar orando pela vida da nossa irmã Hilda, que está em recuperação. Já tivemos uma boa notícia. A nossa irmã Hilda está se recuperando. Ela que foi acometida do vírus, do Covid-19. Mas Deus tem sustentado a nossa irmã e a sua família. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus nos ama, Deus nos conhece, conhece o nosso interior, as nossas lutas. Isso nos conforta, tudo isso vai passar, um dia estaremos com o Senhor na glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Na pressão que passaremos aqui, não vamos abrir mão da nossa vocação, da nossa identidade, não na nossa força, mas na força do Senhor Jesus que opera em nós. Mas cabe a nós clamarmos, cabe a nós chorarmos, cabe a nós nos esforçarmos, lutarmos, para que assim como Daniel e os seus amigos, nós possamos também viver em fidelidade, não abrindo nenhum tipo de concessão. A nossa vida não pertence a esse mundo, a esse sistema diabólico, mas a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida não pertence a esse mundo pecaminoso, promíscuo, imoral, mas a nossa vida pertence ao Senhor. E vamos continuar assim, em fidelidade. Não vamos temer aquilo que haveremos de sofrer. Não vamos temer, porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que estaremos sendo colocados à prova constantemente, mas isso vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e isso também vai glorificar o nosso Deus através da nossa vida, da nossa lealdade, da nossa fidelidade. Vamos continuar assim, irmãos. É uma bênção servir a Deus, é uma bênção lutar pelo reino de Deus, é uma bênção revelar o reino de Deus através da nossa vida. É uma bênção, é uma dádiva estarmos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Salvador. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Esteja orando aí, onde você estiver, em sua casa. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que mais uma vez nos exortou, falou ao nosso coração, que nós devemos continuar assim, perseverantes, vivendo em santidade, em lealdade a Ti, no conforto de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, isto é, a nossa vida está totalmente em Suas mãos desde a eternidade. Assim como Ele um dia venceu a morte, nós também venceremos. A ressurreição é a razão da nossa alegria acima de tudo.
estão escritos no livro da vida. Um dia isso tudo vai passar. E o Senhor há de enxugar de nossos olhos toda lágrima. Por isso vamos enfrentar as tribulações. Não importa se vamos enfrentar privações, a pobreza, mas somos ricos espiritualmente. Isso é que importa. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O nosso tesouro não está nesse mundo. O nosso tesouro é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Sim, vamos enfrentar momentos difíceis, mas não vamos temer, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Um dia nos veremos na glória. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, os nossos irmãos aniversariantes, nossa irmã Valentina, nosso irmão Jonathan, nosso irmão Adail. Tome também o casamento de Leandro e Juliana em tuas mãos. Abençoe essa família, ó Pai, derrame as tuas graças sobre essas vidas. Continue, ó Pai, consolando o coração da nossa irmã Eliane, ó Pai, diante dessa perda. Mas ela sabe que um dia ela vai encontrar a sua mãe na glória, e lá nós não vamos mais experimentar nenhum tipo de separação. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de nossa irmã Hilda, recuperado a sua saúde. Obrigado, Pai. Obrigado por esses irmãos que estão conosco nesta manhã, aqueles que não puderem estar. Obrigado também por esses irmãos que vão estar em algum momento, ó Pai, ouvindo essa mensagem. Não é a mensagem do homem, mas é a mensagem da Tua palavra. Que eles sejam fortalecidos, revigorados com a Tua palavra e que continuem seguindo em frente, não abrindo mão de suas vidas, da sua vida cristã, da sua vocação, mas que continuem caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pai, continue com a nossa nação nesse momento de crise, continue com os nossos governantes, iluminando, Pai. O Senhor, dê sabedoria, quebrante. Os governos estejam preocupados com o povo, com a dor do povo, e não preocupados, ó Pai, com o poder e outras coisas mais, Pai. Mas nós oramos, porque a Bíblia nos manda interceder por toda a autoridade constituída. Nós oramos pelos governos, Pai. Obrigado, nos dê um restante de dia abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus. À noite nós estaremos aqui às 19 horas. Todos têm um dia abençoado. Uma semana, né? Já que nós estamos começando aí mais uma semana. Que seja uma semana abençoada. À noite nós estaremos aqui às 19 horas. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, e lembrando que nas terças-feiras nós vamos estar numa reunião de oração através do Zoom, tá? Então nós vamos colocar na terça-feira o link para quem deseja participar. Então na terça-feira nós teremos a nossa reunião de oração através do aplicativo Zoom. E na quinta-feira nós estaremos também aqui estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado, uma tarde abençoada. Fiquem com Deus.